tarde, eu sou a Josi Cozempo e nós estamos aqui novamente juntinhos no Sobre Isso, o seu programa de segunda a sexta-feira aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão. E como sempre no Sobre Isso falamos de histórias. Algumas histórias começam com estabilidade, outras começam com necessidade e há aquelas que se constroem com o trabalho desde cedo, disciplina e a decisão de transformar a própria realidade por meio da educação. A nossa convidada de hoje começou a trabalhar ainda na infância, tornou-se professora universitária muito jovem, formou milhares de estudantes e hoje lidera uma operação educacional que alcança diferentes cidades e famílias. Ao mesmo tempo, construiu sua base na família, no empreendedorismo e no serviço comunitário. Entre números, sala de aula, filhos, equipes e projetos sociais, existe uma trajetória marcada por propósito e pela crença de que a educação pode mudar destinos. Nós recebemos hoje aqui no Sobre Isso, Ivna Burninski de Oliveira. Muito obrigada, Ivna, por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande receber você aqui. Eu que agradeço o convite, uma delícia estar aqui nesse dia gostoso para bater um papo com você. E falar de tantas coisas interessantes aqui, Sim. muito relevantes para você. Já convida quem está aí do seu ladinho para assistir esse programa. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais a Ivna de Oliveira. Ela é professora, mestre em Educação Matemática, CEO do IGO Centro Educacional e gestora de 36 polos de educação à distância da Uningá, que atendem cerca de 6.000 alunos no Paraná e em São Paulo. Casada com o empresário Ricardo de Oliveira e mãe de 2 meninos, construiu em Cianorte uma trajetória que une educação, empreendedorismo, família e trabalho comunitário, com atuação também no Rotary e em projetos voltados à formação de pessoas e lideranças. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa mulher maravilhosa que está aqui com a gente. Ivna, voltando um pouquinho lá atrás, quando você olha para a sua trajetória hoje, qual a imagem da sua infância vem primeiro à sua memória? Olha, eu vejo uma imagem de uma menina que sempre teve uma convicção, assim, um pensamento fixo. Eu me lembro, dentro do meu quarto, com as minhas bonecas todas de frente para um quadro negro, e eu ensinando as bonecas matemática. Eu já sonhava em ser professora de matemática, eu imaginava antes de dormir como seria estar à frente de uma sala de aula. Então era algo que aparentemente muito modesto, né? Mas aquilo para mim era realmente um objetivo forte de vida e desde muito cedo. Já tinha uma raiz da educadora ali, né? Desde a menininha. Você começou, Ivna, a trabalhar muito cedo para ajudar a família. O que aquela fase te ensinou sobre responsabilidade sobre a vida? Exato. Comecei aos 12 anos e, na verdade, não foi uma escolha, não havia outra opção a não ser assumir aquele posto, né, de manicure do salão de beleza da minha família. E, e eu assumi muito cedo uma responsabilidade grande do sustento mesmo da família, né? Porque foi uma fase bem conturbada, onde meu pai ficou, né, sem trabalho, né, veio de uma empresa falida, enfim. História triste todo mundo tem, né? Mas é bom sempre relembrar para a gente dar cada vez mais valor e ser mais grato, né, no que temos hoje. E é importante trazer essa história para mostrar como é possível superar também, não é mesmo, Ivna? Exatamente. Então, naquele momento, de repente, era assim, por vezes um fardo, porque me limitou bastante durante a adolescência. Eu não tinha os sábados, né, o sábado à tarde para fazer os passeios com os amigos, eu não tinha atividades possíveis de serem realizadas no contraturno da escola, eu só tinha a possibilidade de ir à escola e, após a escola, ir trabalhar. E aos sábados, a mesma coisa. Então, naquele momento, eu vi aquilo, né, como uma necessidade, entendia já que eu precisava ajudar e fazia o meu melhor, com certeza, mas dentro de mim eu pensava, nossa, eu não quero isso para mim, mas não desmerecendo aquela condição, né, porque a profissão é muito linda, mas havia um sonho de ser uma professora. E eu nunca me desviei dele.
Então, eu foquei nisso e todas as oportunidades que eu tive que me levassem a isso, eu abracei. Você falou em sonho. Em meio às dificuldades, a educação apareceu como um sonho ou como uma necessidade de mudança? Pois é, as 2 coisas caminharam muito bem juntas, não é mesmo? Porque havia uma necessidade de dias melhores, de promover condições melhores para minha família, e eu via na educação um caminho. E havia também, por meio da educação, a realização do sonho. Então foram 2 coisas que caminharam juntas. Vieram juntas e te trouxeram onde você está hoje, né? É. Oi, Ivna, você falou aqui para mim que você ensinava matemática para as crianças, né? O porquê da matemática? Como que nasceu essa relação com a matemática a ponto de se transformar em profissão? Pois é, é algo que eu penso que veio mesmo como um dom, porque na escola eu sempre tive muita afinidade, né, com os números, mas também eu trouxe muito da minha casa. O meu pai sempre estudou bastante, apesar de ter feito faculdade já aos 60 anos, ele se formou aos 60 anos. Então houve muito incentivo dentro de casa, com todas as limitações que haviam, mas tinha muito incentivo à leitura, ao estudo e também por esse dom relacionado à matemática. Você mencionou também o seu pai. Que valores você carrega até hoje da sua família? Os meus pais sempre valorizaram muito o estudo, muito. Então, acho que isso foi determinante para que, mesmo com a necessidade, a dificuldade, né, que havia, e ter que trabalhar e levar os estudos no mesmo nível, porque, na verdade, para que eu atingisse o que eu sonhava, não bastava só frequentar a escola, precisava definitivamente se debruçar sobre os livros, porque era uma escola pública com poucos recursos, então, se eu quisesse algo mais, eu precisava buscar, né, com as minhas próprias mãos. E aí eu me lembro que meu pai gravava o Telecurso 2000, Vestibulando, aquelas, né, Para que te passava auxiliar. isso, e ele gravava e depois ele anotava a hora, o minuto, tudo certinho que estava determinada aula de determinada disciplina na fita cassete? E para que isso me De certa auxiliasse, forma, ele era um professor ali, então, te ajudando a estudar, para que né? depois eu conseguisse, né, encarar um vestibular. E você se formou muito jovem, aos 23 anos já era uma professora universitária. Como que foi ocupar esse lugar tão cedo? Então, eu acabei passando no primeiro vestibular, né, matemática não é um curso tão concorrido, então, em meio ao ensino médio, eu já tinha me colocado na UEM, né, como universitária. E fiz o curso no tempo previsto, aos 21 anos eu me formei e tive a sorte, né, a sorte, ou dizem que a sorte é quando a oportunidade encontra você preparado, né, então são essas 2 leituras que eu faço. De ter oportunidades de trabalho logo que saí da faculdade. Então eu iniciei no Colégio Platão como professora e depois eu tive oportunidade no Colégio Objetivo e lá eu consegui demonstrar, né, alguns potenciais que iam para além do entendimento em si da disciplina de matemática, dos conteúdos matemáticos. Então, logo eu tive a oportunidade de adentrar como professora do ensino superior. Oi, Ivna, e durante essa trajetória toda, quais foram os maiores desafios que você encontrou durante o percurso? Nossa, foram tantos, hein? Mas eu vou citar aqui alguns que mais me vêm à memória, que talvez foram mais marcantes para mim, né? Eh, Enquanto menina, para que eu conseguisse aí, ter as coisas, né? Uma roupinha nova, tênis, comprar as minhas coisas, eu organizava tanto as gorjetas que eu ganhava das clientes né, do salão, como eu trabalhava nos momentos de folga, ou seja, enquanto eu estava ali no salão, sem clientes, eu recebia os filhos das clientes para dar aula particular. Então, auxiliava e ganhava por isso. Trabalhava de babá também aos finais de semana, né? No caso, no sábado à noite, porque eu trabalhava o sábado todo. Depois eu me lembro também que quando foi para eu fazer o primeiro vestibular,
nós não tínhamos condições financeiras para pagar a inscrição. E eu tive um dissabor, que eu tive que fazer uma cobrança de uma pessoa e em relação, né, à dívida, porque na época não tinha cartão de crédito, essas coisas, pagava no dinheiro ou, né, ficava pendurado. E, enfim, eu me lembro que eu fui fazer uma cobrança e a pessoa achou muito ruim comigo e eu sempre tive dificuldade com isso, né, de cobrar, E aí uma cliente chegou bem na hora que eu estava muito triste, eu estava chorando porque eu queria muito fazer o vestibular e eram ali os últimos dias para inscrição. Aí essa pessoa pagou a minha inscrição e isso eu não esqueço e isso conta muito para os meus projetos hoje de projetos sociais, né, de voluntariado. Outras situações também, quando estava na faculdade, a questão de ter que me deslocar de ônibus vários quilômetros, apesar de morar em Maringá, eu chegava mais tarde do que uma amiga que morava em Mandaguari. Eu chegava mais tarde em casa, porque eram 2 ônibus e tinha que ficar no terminal esperando o seguinte e passando mal, porque eu sempre passo, quem me conhece sabe que eu passo mal até de andar de carro, então era Dramin no percurso para conseguir. Às vezes, em dias de prova, acabava ficando até mais tarde e ter que subir a pé da UEM até o terminal para conseguir ir sozinha, para conseguir pegar o ônibus, e aí muitas e muitas coisas. E uma história que talvez engraçada, que seja interessante contar, hoje eu conto rindo, mas eu me lembro que teve uma fase que nós estávamos com bastante dificuldade financeira e teve um dia, né, de trabalho que nós organizamos tudo que nós recebemos para pagar uma conta de energia. E era uma conta de energia fatídica, daquela que já está 2 vencidas e que vai cortar a energia. Tinha que ser Tinha naquele que dia. ser aquele dia. E nós estávamos já fechando o salão, nós tínhamos o dinheiro exatamente para pagar essa conta, nada mais. E entrou uns assaltantes dentro do salão. Nós já estávamos fechando. E ele abriu a porta, entraram 3 rapazes, 2 ficaram na porta e um sem capuz e com a arma apontada para mim, os outros todos com capuz. E a minha mãe, muito desesperada, e ela tinha tido um infarto, acho que há 2 anos, assim, né? E eu me preocupei muito com ela. Na hora, a minha preocupação maior foi com ela e pensando naquele dinheiro, né? Daí eu logo disse, falei, moço, não tem dinheiro aqui. O dinheiro que tinha já levaram, né? E tal. Nós estamos aqui só organizando as coisas, a limpeza e tudo mais. Aí eles gritavam muito e tudo mais. Aí eu chamei a atenção dele para minha mãe. Eu falei assim, olha, você vai matar minha mãe. É isso que vai acontecer, porque você não vai encontrar dinheiro aqui. Lógico que eu não falei na calma, né? Que eu tô assim, né? Ai, bem tranquila e sorridente, falando de como foi. Mas, enfim, aí o menino que estava com a arma, e era o único que estava sem capuz, ele olhou bem, mas muito bem nos meus olhos, e eu lembro certinho a fisionomia dele, talvez, né? Certinho o semblante daquele momento. Aí ele falou, vamos embora. Nossa. Aí os outros, não, você tá louco? Você tá louco? Não, 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 vai lá, não. Ele falou, não, vamos embora. E a impressão que eu tive é que talvez fosse o primeiro assalto dele, ele estava sendo obrigado a fazer aquilo, algo do tipo. E aí ele passou por baixo, né, dos outros 2 e saiu correndo. Então eu lembrava que às vezes nós caminhávamos quilômetros até chegar em casa, né, que teve uma época que nós morávamos a quase 10 quilômetros de onde nós tínhamos o salão e a gente ia e voltava a pé. E levando aquelas sacolas pesadas das toalhas que a gente levava para lavar em casa e tudo mais, e com um dinheirinho que ganhava na bolsa. Aí eu sempre pensava, tinha uma comunidade do Orkut que dizia assim, sou pobre, por favor, não me assalte. Eu lembro exatamente dessa comunidade. Aí eu falava assim, não, fica tranquilo. O dia que vierem assaltar a gente, eu vou conversar, eu vou convencer a não levar. E foi isso que eu fiz. Convenceu.
Uma Passou. loucura, passou. Deu tudo certo no Deu final. certo, que bom. E tem uma história aqui que você nos contou nos bastidores, depois você adentrou, obviamente, a universidade e que você conheceu o seu esposo lá. Como que foi, Ivy? Exatamente. Ah, essa é uma história muito linda, né? Quando eu falo do meu esposo, assim, na verdade, foi um divisor de águas na minha vida tê-lo conhecido, né? Deus faz as coisas certas. Eu comecei muito jovem, né, na universidade, como professora mesmo, então, me lembro que eu tinha 24 anos quando eu o conheci, e ele era um dos meus 67 alunos do curso de engenharia elétrica. Eu ministrava 2 disciplinas para eles, cálculo 1 e geometria analítica e álgebra linear. E assim, quando eu cheguei na sala, ele era a pessoa da primeira fileira. E eu olhei para ele e eu falei, nossa, eu tive uma coisa, eu falei, parece que eu conheço esse moço de algum lugar, uma impressão. E ele era um dos mais velhos da turma, porque já era a segunda graduação dele e tudo mais. E aí o tempo foi passando, né? Eu dei aula para ele no primeiro ano, e depois, lá pelo terceiro ano, foi que aconteceu de ficarmos juntos, né? Mas eu o conheci dentro da sala de aula e fui professora dele. E que bom, né? Porque estão Pois juntos e é. bem até hoje. E desde então você teve sempre muita liderança, já dando aula. Em que momento essa liderança entrou na sua trajetória dentro das instituições de ensino? Então, eu falo assim da Unicesumar com bastante carinho, apesar de hoje levantar outra bandeira, que é a Uningá, a qual eu represento, né? Mas na fase em que estive na Unicesumar, lá, eu tive muito incentivo, né? Eles promoveram recursos para que eu conseguisse me deslocar todos os dias para fazer o mestrado em Londrina, que eu fiz na UEL. E com isso, eu, assim, dentro de mim, eu senti que eu tinha que devolver todo aquele apoio que eles tinham me dado. Então, comecei a organizar os finais de semana, os nivelamentos e cursos de adaptação para os estudantes que eram ingressantes no ensino superior, que vinham ali do ensino médio, com déficit de matemática, física e química. Então, eu criei uma estrutura de nivelamentos e cursos para que houvesse essa adaptação mais tranquila dos estudantes. E nas férias também, os cursos de férias. Então, já comecei ali com essa coordenação, essa gestão de alguns cursos. Depois, foi tão sucesso essa parte, né? Porque eu coordenava de todas as engenharias e arquitetura lá da Unicesumar, essa parte de cursos de férias e nivelamentos, que eu recebi um convite de uma outra faculdade lá de Maringá para ser diretora acadêmica. Passei por lá, fiquei um ano, mas meu coração estava na Unicesumar e acabei voltando. E daí, quando eu voltei como coordenadora do curso de matemática. Mas bem nesse período eu passei num concurso na UEM e fiquei ali uns 2 anos como professora da UEM, dei algumas aulas aqui em Cianorte, então aqui em Cianorte encontro alunas minhas do curso de pedagogia, alunos de ciências contábeis, muito bacana. Então eu passei um período aí como coordenadora do curso de matemática e dando aulas pela UEM. Então foi tudo muito natural, as coisas foram acontecendo, as oportunidades surgindo à medida que os meus líderes, né, os meus superiores percebiam em mim algum potencial. E foi nesse momento ou houve um momento em que você percebeu que a educação definitivamente era o seu caminho? Não, a educação no meu caminho desde menininha, né? Na verdade, eu sempre defendi muito isso, que tanto para os meus alunos como para os meus filhos agora, é transformador. Na verdade, ela promove transformação. Ivne, e você também é autora de 15 livros didáticos em matemática e estatística. Quando que a escrita entrou para a sua vida profissional? Quando eu estava quando eu adentrei ao EAD, né? Como professora dos cursos à distância, né? Iniciando bem em 2009, 2010, junto com a Unicesumar, eu produzia os materiais das aulas, né? Então, nós produzíamos os livros didáticos que eram usados pelos alunos. E a partir
na verdade, nem foi a partir dali, porque na minha infância eu escrevia poesias. E eu fui pupila de uma poetisa lá de Maringá, chamada Genir Leonardo Victor, nem sei se ela ainda está viva, mas foi uma fase muito gostosa, porque eu escrevia poesias, declamava poesias em concursos, e ela me levava nos jantares que ela promovia para fazer as apresentações. Então, eu sempre tive gosto pela leitura e escrever, apesar de ir para a matemática. E eu comecei a exercitar bastante a escrita ao longo do meu mestrado para produzir, né, minha dissertação. E aí, quando eu me vi com a oportunidade de escrever um livro didático, eu abracei e aí deslanchei, né? Escrevi alguns livros, outros, quando eu saí da instituição, alguns autores fizeram atualizações e publicaram novos e tiveram a ética de manter o meu nome nas publicações, isso muito bacana. Então, eu tenho um gosto mesmo Pela escrita, pela de um modo escrita, geral, desde né? muito cedo. Agora eu fiquei até com vontade de conhecer seus poemas. A nossa diretora aqui do Sobre Isso, a Ellen Almeida, a jornalista que é responsável pelo programa, também é poetisa. Inclusive, ela escreveu um livro sobre isso, um livro de poesias. Então, temos aqui já duas poetisas, né? Pois é. Oi, Ivna. E o que mais te orgulha nessa fase acadêmica e da formação dos alunos ao longo desses anos? Que foram muitos alunos, né? Muitos alunos. Então, eu me orgulho desde aqueles alunos que passaram por mim na quinta série, por exemplo, que às vezes eu os encontro hoje, profissionais de sucesso, né? Eu tinha, assim, muita afinidade com os alunos. Nunca fui uma professora distante das turmas. Eu era muito próxima, muito amiga dos alunos. E eu talvez tinha uma vantagem, que a minha disciplina sempre causava um pouco de ansiedade, medo nas pessoas. Eu ia até falar sobre Então, eu isso. não tinha dificuldade de liderar as turmas gigantes que eu tive, né? Turmas de 70, cheguei a ter turmas de 80 alunos. E hoje eu os encontro e tenho tanto orgulho. Aqui em Cianorte mesmo, tenho muitos alunos, porque vários fizeram engenharia em Maringá, né? Então eu os encontro e vejo que todo o meu esforço e a minha preocupação para que eles engrenassem, ou seja, não era simplesmente passar de ano, né? Ou ir bem em uma determinada prova. Realmente aprender. Era aprender. Por isso que esse projeto que eu tive de nivelamento e cursos, né, e nos contraturnos e aos finais de semana, eles foram assim, um projeto que emergiu mesmo do coração, porque eu sentia que eu precisava apoiar aquelas pessoas para que a educação transformasse a vida deles e que aquele investimento que eles faziam ali Valesse a pena. valesse a pena. Oi, Ivna, você falou aqui do ensino à distância, e na pandemia foi usado muito o ensino à distância devido ao afastamento das pessoas, né? Como que foi para você esse período? Sim. Então, na verdade, eu comecei como empresária no ramo do ensino à distância em meados de 2017, quando eu vim para a Cianorte. E eu tive, assim, uma surpresa, que foi uma aceitação enorme da comunidade quando eu trouxe a Uningá para a Cianorte. Nós tivemos uma adesão tão grande que no primeiro ano nós tivemos já a largada com 1.000 alunos matriculados só aqui no Polo de Cianorte. E ao total são mais de 6.000 alunos hoje. Isso. E então, quando eu trouxe a Uningá para Cianorte, eu vi que tinha um potencial imenso, né, de levar para outras cidades também. E não só eu percebi isso, mas como a Uningá também, porque eles tinham montado o EAD para veicular só em Maringá e nas cidadezinhas metropolitanas, né? E quando eles me deram a oportunidade de ser uma parceira deles, eles perceberam que funcionava expandir. E traçaram um plano de expansão e me incluíram nisso. Então, logo depois eu já abri em Presidente Prudente, Colorado. Então, num prazo de 2 anos, eu já tinha 12 polos. Mas o boom realmente ele ocorreu na pandemia, foi quando nós expandimos mais, abrimos no Norte Pioneiro do Paraná, adentramos ali a região de Assis, Rancharia,
No caso, a minha gestão, mas a Uningá tem outros polos em outras regiões também, né? E só aqui na região de Cianorte nós temos 10. E com a pandemia, apesar de ser, né, uma catástrofe, a pandemia acabou adiantando a expansão do EAD. O que se planejava num prazo de 10 anos, a aceitação das pessoas pelo ensino à distância, a adesão, isso aconteceu no período da pandemia. Então, o reitor da Uningá enxergou isso como oportunidade e resolveu expandir. Eu fui incluída, né, nesse processo. E nesse período eu acabei inaugurando mais 20 e tantos polos, que Hoje, só sob a sua administração, são 36 polos. 36, mas a Uningá já conta com mais de 300 polos. E Vene, agora, trazendo um pouquinho para a sua vida pessoal, né? Nesse meio tempo, você deu aula, você conheceu seu esposo, depois você se casou e depois veio a maternidade, né? Você sempre disse que o seu maior sonho era ser mãe. De onde vem esse desejo tão forte pela família? Nossa, meu maior sonho era ser mãe. E isso, assim, desde muito, muito novinha, eu me pegava sempre com a bonequinha e cuidando. E hoje eu vejo poucas meninas fazendo isso. Eu não sei, talvez é uma questão mesmo de personalidade ou por ter, pela minha mãe, que sempre foi muito cuidadosa e muito presente, mas esse foi sempre um desejo muito forte, muito mais que qualquer outra coisa. Ser mãe, para mim, era uma realização que transcendia qualquer outra faculdade se eu fosse Né? fazer. Para quem sonha com a maternidade, não tem uma realização maior. E eu penso também que foi um dos fatores que colaboraram para que eu desejasse crescer cada vez mais, para que eu Eu ia justamente perguntar para você, como que a maternidade despertou em você, como mulher e como profissional? A maternidade despertou como mulher desde muito nova, apesar de que todos os contratempos que eu vivi, né, até conseguir ser mãe, que eu já fui mãe mais tarde, depois dos 30 anos, eu pensava, eu preciso encontrar um pai que seja um pai que eu sempre sonhei para os meus filhos, e eu preciso ter condições financeiras e, né, estrutura psicológica para que eu possa promover para eles o melhor, né, do estudo, melhores condições do que as que eu tive, para que eles consigam ser êxito, ter sucesso, mas de uma forma mais leve. E a maternidade agrega na sua vida profissional, a sua experiência como mãe? Com certeza. Eu já me sentia mãe dos meus alunos, né? Você veja Mais que do que o meu nunca. perfil era aquele de pegar na mão, de ensinar os detalhes mesmo. Então já tinha um pouco da maternidade ali mesmo antes de ser mãe. E depois que eu fui, muitas coisas mudam, né? A gente amadurece, assim, é incomensurável. E você esteve lá em Maringá dando aula, e em que momento surgiu a decisão de sair de Maringá e recomeçar aqui em Cianorte? Como que foi tomar essa decisão junto com seu marido? Não foi fácil, porque eu tinha uma carreira consolidada, apesar de muito nova, né? É que eu comecei muito cedo, então aconteceram muitas coisas muito rápido na minha vida, né? Entre fazer a faculdade, o mestrado, conseguir atingir o êxito profissional e tudo mais. Então, eu estava assim muito confortável como coordenadora do curso de matemática, o curso que teve uma nota máxima no MEC, foi o curso de melhor ENAD do ensino à distância na área da matemática do país. Então foi bem no período em que eu estive à frente do curso. Eu tinha assim já uma trajetória que era bem respeitada. E quando eu decidi, foi em conta da maternidade mesmo. O Heitor nasceu em 2016, no final de 2016, então eu já estava casada, nós tínhamos casa aqui em Cianorte e eu continuava com o meu apartamento em Maringá, porque eu não tinha abandonado ainda a vida profissional lá. E então eu vivia na estrada com a criança, e casa aqui, casa lá, e uma confusão, né?
Enfim, aí eu disse, bom, eu preciso tomar essa decisão, porque meu esposo foi muito claro, falou, Ivna, eu tenho a minha empresa em Cianorte, né? E eu não vou sair de lá. Quem precisa acompanhar o marido é você. Aí eu decidi, optei realmente pela família, né? Pedi a exoneração lá na UEM, pedi a baixa lá na Unicesumar e vim para Cianorte, mas eu vim para cuidar do meu filho, com esse intuito. Pensei, nossa, eu vou ficar uns 3 anos cuidando só dele, depois, né, eu Vou busco voltar uma ativa. recolocação profissional ali na região. Mas eu não pude nem esperar, porque foi um momento do auge do EAD, da abertura de polos de educação à distância. Foi naquele período em que tinha um Plano Nacional da Educação voltado para o EAD e oportunizando que as instituições de ensino abrissem polos sem burocracia, sem muita burocracia, porque antes era muito burocrático para abrir um polo. Então, as instituições que não tinham EAD passaram a ter, construíram seus EADs e tudo mais para aproveitar essa oportunidade. E foi aí que eu fui, né, me buscaram para que eu fosse parceira. E eu tive várias propostas de outras instituições, mas a Uningá me encantou pelo leque de cursos. E eu enxerguei que aqui na região, diante do que se tinha lá em 2017, a Uningá tinha muitos diferenciais. Então, eu iria trazer para a cidade uma oportunidade única, né? E aí foi aí que eu peguei a minha malinha completa e criei raízes aqui Pensando em em parar, nem Cianorte. parou, já estava começando outra. Não, daí já comecei, aí já montei na casa que nós morávamos mesmo, nós nos mudamos para um apartamento e no sobrado onde nós morávamos, que é onde funciona a Uningá até hoje aqui em Cianorte, foi lá mesmo que nós montamos. Ivne, nós vamos querer saber como que foi esse início seu da Uningá aqui em Cianorte. Nós vamos para um intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui com a Ivna. Ivna, você estava nos contando como que foi o início, como que nasceu a Uningá aqui em Cianorte, na sua antiga casa, no seu antigo sobrado. Conta para nós como que foi. Então, Josi, foi uma loucura. Na verdade, professora de natureza, sair dessa condição para me tornar uma empresária foi desafiador. Mas eu tinha uma pessoa do lado, que é um empresário assim, admirável, que é o meu esposo. Não é porque ele é meu marido, mas ele realmente é um empreendedor nato e um empresário de muito sucesso. E ele foi um mentor mesmo para mim. Apanhei um pouco no começo, porque eu queria dar aula para aqueles alunos. Eu não enxergava que eles tinham que se adaptar à metodologia do ensino à distância, né? Existia uma adaptação à metodologia e eu queria pegar na mão. Eu mesma queria fazer como eu fazia antes, né? E aí, como eu fui percebendo com o tempo que isso não era possível, né? Que eu tinha que deixar que eles caminhassem com os próprios pés, com as próprias pernas, e enfim. Então, nós tivemos, assim, um sucesso muito grande, uma aceitação da comunidade muito grande. Fizemos diversos tipos de ações e publicidade, colocamos a Uningá para todos os cantos. Nós tínhamos até um guindasdoor. Nós usamos um guindaste do meu esposo para ter um outdoor móvel pela cidade. Era um guindasdoor. Fizemos, nossa, pintamos e bordamos e conquistamos. Tanto que no primeiro ano a gente atingiu a marca de 1.000 alunos. E quais eram os cursos? Eles ainda existem na Uningá hoje? Ainda existem. Hoje nós temos mais.
Mas nós iniciamos com o diferencial, que era só na Uningá que tinha naquele momento, que era farmácia, biomedicina, nutrição, as próprias engenharias, né, não eram ofertadas ainda aqui em Cianorte. E nós iniciamos com esses cursos. Então já chegou chegando, né? Chegamos, chegando. Ivna, você comentou aqui que seu marido é um grande empreendedor. Como que é a dinâmica de dois empreendedores dentro da mesma casa? Olha, demorou um pouquinho para a gente se ajustar. Não, mas o amor, ele rompe barreiras e ele sempre vence, né? Então, foi quando eu entendi que ele era alguém que eu tinha que aproveitar o máximo do conhecimento dele para que eu conseguisse me desenvolver como profissional, né? Porque realmente eu tinha as raízes na educação mais voltada para o ensino, né? Em como se ensina. E depois você se tornou, além de professora, empreendedora, empresária. Aí hoje eu tenho que pensar o marketing, o comercial, o estrutural, aí eu tive que pensar em tudo. E deixar que realmente o ensino ficasse por conta da Uningá. Porque hoje eu sou uma representante da Uningá, né? Uma terceirizada, eu diria assim, que faz a captação e dá o apoio presencial para o aluno. Mas nós não chegamos nos méritos do conteúdo. Isso, o conteúdo é entregue pela Uningá. E além disso tudo, a maternidade também, né? Que você já, nesse momento, veio junto, né? Mudança de cidade, porque quando eu vim para Cianorte, o Heitor tinha 9 meses. Então, foi a mudança de cidade, me afastar da minha família, dos amigos, né, que eu fiz nas universidades que eu trabalhei, e mudar, assim, praticamente de profissão, porque eu me vi numa situação bem diferente. Antes, escrever um projeto para ele ser realizado era muito simples. Eu não pensava no custo daquilo, eu só pensava no resultado para o meu aluno, para o professor que iria, né, conduzir esse projeto. E eu tinha aprovação do meu superior imediato, sempre tive assim muito tranquila. E nunca precisei me preocupar com quanto custava aquilo. E aí, de repente, eu me vi do outro lado, me preocupando quanto custava cada coisinha que nós realizávamos. Então, gastei muito dinheiro no começo, eu confesso, assim, né? Sem me preocupar com o resultado financeiro. Mas foi aí que o meu esposo fez toda a diferença, né? E colocou ordem. Oi, Ivna, nesse momento você já tinha sua família formada. O que seus filhos representam hoje na sua história? Nossa, eles são a minha vida, o meu respirar. E não é clichê, não. Para quem convive comigo sabe. São os bens mais preciosos, definitivamente. Por quem eu largaria tudo, né? Hoje eu divido o meu tempo entre o trabalho voluntário, o trabalho, né, a minha vida profissional e o cuidado com eles. Eu divido, mas eu os incluo sempre em tudo que é possível. E o que você faz questão de preservar na infância deles, considerando tudo que você já viveu? Eu faço questão de preservar a infância e quero que eles possam experimentar cada fase da vida deles na sua devida proporção, né? Não quero que eles pulem etapas como de repente eu tive que pular, me preocupando com uma conta de energia com 15 anos de idade, né? Não que não deva se preocupar, lógico, a gente tem que se preocupar com os pais, né, que deve economizar, essas coisas todas, mas de uma outra maneira, né, mais leve. Trazer um amadurecimento tão precoce, né? Então, eu procuro sempre promover isso para que eles vivam cada momento, cada etapa intensamente, para que eles tenham memória, para que eles tragam lembranças afetivas que façam a diferença depois na vida que vai adulta. refletir na vida. Que lindo. E você, sendo essa super mãe, acompanhando tudo isso, ainda é gestora, né, da empresa e você lidera 36 polos de educação à distância que atende mais de 6.000 alunos. Em que momento você percebeu o tamanho dessa responsabilidade? Pois é, se eu fosse parar Para você pensar. Enfim, é uma responsabilidade enorme, porque não são só
os meus filhos, a minha família, que depende do resultado desse trabalho, mas eu tenho 50 famílias que dependem disso, que são as famílias dos meus colaboradores. Então, é uma questão de honrar para que eles tenham boas condições de trabalho, para que eles recebam em dia, para que eles sejam reconhecidos. Então, eu não trabalho só visando o meu resultado, eu trabalho pensando para que eu consiga promover boas condições para que eles gostem e queiram trabalhar conosco. Além de buscar um bom resultado para os alunos também. E aí, de quebra para os alunos. E não é só isso, na verdade eu digo que a gente leva a inclusão, sabe, para todo lugar que nós vamos com um polo. Oi, Ivna, você falando aqui sobre levar a educação, possibilitar, como que é gerir a educação distribuída assim em tantas cidades? Pois é, eu tenho muita sorte que eu conto com pessoas de confiança para me apoiarem nesse processo, né, nessa operação toda. Eu tenho os líderes regionais, pessoas que cuidam exclusivamente do comercial, do marketing, social media, e tenho também um gerente hoje, que é o Fernando Lima, que ele percorre esses polos, cuidando de todas as operações realizadas. No passado, eu mesma fazia isso, né? Antes da pandemia, eu mesma me deslocava para os polos, mas quando nós tivemos a expansão e eu tive mais um filho, né, que foi ali no período de pandemia, eu senti a necessidade de ter alguém junto comigo para que eu não precisasse me ausentar tanto da família, me deslocar tanto. E foi aí que, entre erros e acertos, agora estamos aí com o apoio do Fernando na equipe, que já está indo para 2 anos conosco e está dando muito certo. Nós estruturamos um formato. Hoje, os meus colaboradores que estão nas outras cidades, eles trabalham o dia todo numa sala virtual. Nós abrimos um Meet todos os dias e nós interagimos o tempo inteiro com eles. Então, eles estão lá na cidade onde trabalham, no polo, sentadinho ali, né, no seu notebook, e sempre que tem dúvidas, algum recado, a gente compartilha como se todos estivessem no mesmo, Na mesma na sala. mesma sala, e isso funciona muito bem. E com toda a experiência que você tem, o que te move mais hoje na educação? O que me move mais é o que eu vinha falando sobre a inclusão. As histórias que a gente ouve, até no nosso Instagram, nós estamos com um projeto de histórias que encantam, né, de egressos dos cursos, de pessoas que hoje ainda estão cursando, relatos, né, relatos de como a educação e a Uningá, especificamente, fez diferença na vida deles. Pessoas que talvez jamais sonhavam em ter determinada profissão e ficaram ali estagnadas e com o ensino à distância viram nisso a oportunidade e conseguiram, assim, mudar completamente a vida. E a gente tem esses casos reais. E existe alguma história de aluno que te marcou assim mais profundamente? Ah, existem tantas, talvez citar alguma, né, algum O outro ficaria fica com um ciúmes. pouco triste, mas eu tenho recentemente a história, e tá lá no Instagram, de uma senhora que ela foi enfermeira aqui em Cianorte por muitos anos, mas ela sempre teve o sonho de ser farmacêutica. E com isso ela carregou esse sonho, porque ser farmacêutico demandava, né, se deslocar todos os dias para fazer uma faculdade fora de Cianorte, enfim, todas as dificuldades de distância, preço também, né, que o ensino à distância acaba trazendo mensalidades mais acessíveis pelas condições, enfim. E aí hoje, aos 82 anos, ela está cursando farmácia e nutrição e com um projeto lindíssimo para ainda conseguir atuar na área. 82 anos. 82 anos. Que coisa linda. Sim, sim. E são essas e outras. Nós temos casos de alunos nossos que já entraram direto em mestrado em instituições públicas. Nós temos casos de alunos que passaram em concursos, né?
E são vários, são vários. Ivna, você contou aqui para nós a sua história e mostrou como que a educação mudou a sua história. E nesse momento você está em uma posição que você possibilita isso para muitas pessoas, milhares de pessoas. E em algum momento você se vê ali vendo a realização dessas pessoas, vendo como que você, de alguma forma, está devolvendo isso que a vida te deu? Eu vejo isso o tempo todo. E, na verdade, eu tento e procuro sempre levar essa reflexão para os meus colaboradores, porque, por vezes, eles se veem apenas como vendedores. Cada pessoa que ele atende, que ele incentiva, que ele proporciona, né, melhores condições e encoraja a pessoa a investir, né, ele está colaborando para transformar uma vida. Então, Para que a pessoa para que a pessoa venha colher isso, né, lá na frente depois. Isso. E além de tudo isso, você também faz parte do Rotary. O Rotary entrou na sua vida em 2018 e você costuma dizer que foi um divisor de águas na sua vida. Por quê, Ivna? Exatamente. Nossa, eu sou uma apaixonada pelo Rotary. Na verdade, o trabalho voluntário sempre foi um desejo de realização, né? Só que como fazer isso, né? Como fazer isso efetivamente? Às vezes a gente ajuda, é com um prato de comida, é um dinheiro, coisa e outra, mas nós queríamos impactar mais as pessoas. Mas para ter impacto e que o impacto seja duradouro, é preciso se unir. Então é aí que vem essa organização chamada Rotary. E o que o trabalho voluntário representa hoje na sua vida e na sua família? A minha família já aderiu o Rotary como parte Parte, da né? família, né. Se você pergunta para os meus meninos, eles dizem: "Ah, não, quarta-feira nós temos compromisso, nós temos Rotary", porque já é parte da nossa rotina mesmo. Eles fazem parte do Rotary Kids, que é o Rotary infantil, onde a gente ensina o serviço, né, comunitário, servir ao próximo desde de pequenos, enfim. Então, o Rotary hoje representa de tal forma que se torna parte da nossa família. Ivna, e o seu esposo assumirá a governadoria do Distrito 4.630 do Rotary, que contempla 70 clubes em 62 cidades do Noroeste do Paraná. O que essa missão representa para vocês? Então, não basta querer, né? Na verdade, você tem que ter todo um preparo para conseguir assumir essa missão. Nós nos planejamos muito bem para isso. Lá, quando entramos em 2018, na nossa primeira conferência distrital, que é o encerramento do ano rotário, onde se apresentam todos os projetos realizados pelo Rotary, enfim, ele mencionou para mim, ele falou: "Ainda vou ser governador do Rotary". E aí eu dei risada, falei: né, porque é uma pessoa como ele, que tem tantos afazeres e chegando agora, como que vai abdicar, né, do trabalho e entregar mesmo tempo para isso. Mas enfim, parecia algo muito distante. Mas nós nos envolvemos tanto, tanto, tanto com isso, que a governadoria acabou emergindo assim, de uma forma antecipada, porque pelos nossos planos seriam para 2030, e nós acabamos antecipando isso, e realmente sendo algo que foi muito natural, por conta mesmo do nosso envolvimento e do gostar, né? E como que vocês estão se preparando para esse novo ciclo? Então, é um preparo muito grande. Na verdade, nos 2 anos que antecedem o ano da governadoria, nós já iniciamos treinamentos, né, nós voltamos recentemente dos Estados Unidos, da Assembleia Internacional, onde lá nós recebemos a nossa mensagem presidencial, que vai ser o lema do nosso ano, que é "Crie Impacto Duradouro", e recebemos orientações de trabalho. Agora nós já iniciamos os treinamentos da nossa equipe, né, as pessoas que vão trabalhar juntamente conosco. Então, assim, realmente é doar o nosso bem mais precioso, que é o tempo, que o nosso tempo é uma coisa que não tem dinheiro que paga, nunca mais volta na vida. Então, o que nós estamos doando é o nosso tempo,
é o nosso conhecimento, né? Porque diante do que cada um conhece, nós nos unimos e conseguimos promover, né, esses projetos citados, enfim. Oi, Ivne, você estava aqui falando sobre os seus filhos, que eles participam do Rotary Kids, e você também atua no Rotary Kids. Como que é fazer parte dessa formação desde as crianças? O Rotary Kids é encantador. É um trabalho, assim, que nos nutre muito espiritualmente, porque é desde ver nessas crianças que nós reunimos para formar esse grupo, se envolvendo tanto com aquilo e também o impacto disso na comunidade, que elas adentram e realizam os seus feitos, as suas ações, né? Então, em 2022, quando o Ricardo foi presidente do Rotary Furquim de Castro, que é o qual a gente faz parte, eu decidi reativar o Rotary Kids, que já tinha sido um projeto de uma outra companheira de Rotary, né, que com a pandemia ele veio a fechar, encerrar, e aí eu retomei em 2022. E desde então estou conselheira, e parece que é um cargo vitalício, organizando as ações dessa turminha, e é uma coisa sensacional. Eles, com um pouco que é a arrecadação do lacre de latinhas, a gente incentiva esse projeto Lacre do Bem. Então, nas suas casas, família, amigos, eles pedem para que as pessoas guardem o lacre. E por que não a lata? Porque eles têm a consciência de que há pessoas que vivem da venda das latas. Então, eles retiram apenas o lacre, porque isso não impactaria tanto no ganha-pão de uma pessoa que precisa. E aí nós reunimos esses lacres e vendemos, e eles decidem o que fazer com o dinheiro. Nós já fizemos projetos em SEI, né? Não SEMEI, em SEI, que é o Benedita de Oliveira, Centro Educacional Benedita de Oliveira, muitos projetos ali. Entregamos papetes, aquelas babuches tipo Crocs para cada uma das crianças e eles compraram com dinheirinho, levamos brinquedos, fizemos festa de Dia das Crianças, nós fazemos sempre algumas ações no Lar dos Velhinhos, festa junina, agora nesse final de semana nós estaremos juntos com a ACA, que é outro braço do Rotary, fazendo um carnaval com as vovós. E teve um projeto muito impactante recente do Dia das Crianças, que nós arrecadamos brinquedos e com o dinheiro que eles tinham de uma promoção de picolés que foram vendidos na festa da picanha, que teve no Cianorte Clube, que era do Rotary Furquim de Castro, eles venderam picolés e com esse dinheiro eles compraram também guloseimas. E nós escolhemos algumas famílias aqui de Cianorte que são assistidas pelos vicentinos. E fomos até essas casas. Eu primeiro fiz um levantamento de quantas crianças eram, meninos e meninas, idade e tal. Selecionei os brinquedos que iriam para cada casa, os kits de guloseimas com bolacha, iogurte, tudo mais. E eu levei eles nas casas. Então, cheguei com eles em casas onde haviam 9 crianças, numa casa com 2 quartos apenas. E 9 crianças. E eles se depararam com uma realidade completamente diferente da deles. Mas sabe o que foi mais surpreendente? Que eles, em momento nenhum, fizeram mau gosto por algo que via, que é muito, né? Que destoa muito do que eles vivem. Não. Eles chegavam brincando com as crianças. Vamos brincar. Vamos ver o que serve em você, se esse patinho serve. Coisa e outra, entregavam com gosto. E quando eu vi, eles estavam jogando bola dentro da casa. Ai, meu Deus. Enfim, e aí nós fizemos. E isso foi extremamente gratificante. Fizemos acho que foram 10 famílias, mais ou menos, né, no Dia das Crianças. Nós já estamos aqui caminhando para o final, Ivne, mas eu gostaria de saber de você como funciona o processo seletivo para quem quer adentrar a Uningá. Muito bem. Ah, que pena que estamos chegando ao final, né? Enfim, bem,
A Uningá oferece 4 processos seletivos anuais, tá? Eu já vou falar até para o público para chamar você para estudar com a gente. São 4 possibilidades de entrada. Nós estamos agora finalizando um processo seletivo, então até dia 15 de fevereiro, que é sábado, é possível se matricular na Uningá e iniciar os seus estudos, tá? Alguns diferenciais sobre os nossos cursos: nós temos aulas práticas presenciais, elas são realizadas em Maringá, mas é sazonalmente. Então, todos os cursos que demandam aulas práticas, elas são realizadas nos melhores laboratórios do sul do país, que estão dentro da Uningá sede, os mesmos laboratórios que os cursos de medicina e afins do presencial utilizam, né? Os nossos alunos EAD também têm essa experiência. Então, convido você para conhecer o nosso polo, que fica na Avenida Mato Grosso, pertinho do Colégio Tacilina, no Mato Grosso 1799. Dá um pulinho ali ou buscar-nos no Instagram, Uningacia, para saber um pouco mais. E nós temos também polos na região de Cianorte, né, Jussara, Tapejara, Terra Boa. Então, de repente, você, né, não é aqui de Cianorte, mas está aí em outra cidade que tem um polo da Uningá, procure o polo para saber um pouquinho mais, que vale a pena, e tem um processo rolando aí ainda. Mais uma vez, Ivna, muito obrigado. E o Sobre Isso termina por aqui. O que você aprendeu hoje caminha com você, e até o próximo programa. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.